Olha, gente, essa é a Semana Nacional da Consciência Negra, que inclusive o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, que é o dia aí que é a grande homenagem à morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. Gente, o Dia da Consciência Negra, ele é marcado pela luta contra o preconceito racial. Esse tema que recorrentemente a gente levanta aqui no nosso programa, eu acho que a mídia toda abraça essa causa e eu acho muito importante a gente abrir espaço mais uma vez para saber um pouco mais como é trabalhar essa temática dentro da sala de aula, com os alunos e ainda todos aqueles desafios e as barreiras que os negros ainda enfrentam aqui no Brasil, em especial aqui no Maranhão. Eu vou receber agora o Dayan Brandão e o Luan Ferreira, eles que fazem parte da ONG Baobab, são os meus convidados agora e eu quero saber muito mais. Chega aí, meninos, olá, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo, por favor, fica aqui à vontade, tudo bom? Pode sentar aqui no meu sofá, meninos. Antes de mais nada, eu quero saber o que significa Baobab. Então, falei certo? Baobab. Baobab. Tem que ser mais rápido, Baobab. Baobab é uma árvore africana, muito comum na África, na Austrália. E a gente escolheu esse nome como um símbolo da África, então foi isso. Um ícone, um né? ícone Africano dentro. Até porque o Maranhão, quando a gente fala do Maranhão, a gente também fala muito dessa herança africana, né? Como é que tá? Se vocês estão participando dessa semana, inclusive tem uma programação super bacana, onde vocês dois vão estar aí em momentos diferentes, levantando questões. Você em especial, o que você vai abordar? Tá, essa semana eu faço parte da ONG há 5 anos aqui em São Luís, então a gente fez uma programação das oficinas de tambor de crioula, de roda de capoeira, falando sobre a Lei 10.639, que fala sobre a inclusão no currículo escolar da história africana e cultura afro-brasileira. Na verdade, existe uma gama de atividades que a gente está fazendo essa semana. Muito legal. Conta pra mim, Lu, como é que está sendo a tua participação na semana? Tá, então, primeiramente, boa tarde a todos boa tarde. Que estão abrindo esse espaço para a gente conversar um pouco sobre essa questão. Eu participei hoje pela manhã na escola e a minha fala foi mais sobre uma fala de um racismo institucional. Para ficar mais didático, de um racismo provocado, ou pelo menos aceitado pelo próprio Estado, né? Como um racismo no qual exclui boa parcela da população brasileira, que a gente está falando, população afro-brasileira, de certos serviços no qual o Estado deveria prestar, né? Moradia, trabalho, educação, né? A própria lei do qual o Dayan está falando, a Lei 10.639, para quem não sabe, é uma lei que obriga as escolas públicas e particulares a incluírem em seus currículos conteúdos referentes à história da África, a cultura africana, afro-brasileira, a participação do negro na construção do país. Então, assim, dentre outras coisas, o governo tem se aproximado, sim, da questão da temática racial. Porém, há um problema da questão da divulgação, de saber se essa lei existe, se ela é aplicada ou não. Então, a minha fala foi mais pontuada nesse sentido, na escola hoje e na aplicação de um questionário sobre a lei. A gente ainda não deu tempo de analisar o questionário, mas nas outras escolas no qual a gente faz esse trabalho, o que a gente percebe é que ainda falta muita informação, né, sobre a temática. Todo mundo sabe que o racismo existe, senão a gente não estaria aqui. É verdade. Né? Todo mundo sabe que o racismo... não existiria essa semana. Exatamente. Todo mundo sabe que o racismo existe, o que é o racismo, a quem ele atinge, né? Ele atinge uma parcela da população significativa e por que ele dura tanto tempo, né? Agora, Lu, me chama a atenção uma coisa. Você está engajado no movimento, você faz parte da Baobab, agora você não é negro. Por que você abraçou essa causa? O que te motivou para você entrar tão a fundo nessa temática? Tá. Deixa eu ver se eu consigo responder. Nem todo mundo que briga contra o machismo é mulher, nem todo mundo que briga contra a homofobia é gay, e nem todo mundo que briga contra o racismo necessariamente tem que ser preto, né? Se a gente entender que o Brasil é uma invenção do período colonial, no qual aqui se misturaram, se encontraram e se desencontraram povos e culturas diversas, não tem como classificar entre ser preto ou branco ou de determinada cor para engajar em determinado movimento, tá? Então, assim, a despeito de cor, é um detalhe. Né? É um detalhe, assim, o que está em causa é a exclusão, né? O isolamento, a expulsão de boa parte da parcela brasileira durante séculos e séculos até hoje. É isso que me chama a atenção. E é isso que faz com que eu me engaje, assim. O do porquê eu não sei. Tem coisas que a vida empurra, né? E a gente não sabe nem por que tá na questão. Quando tu te vê, tu já tá mergulhado.
Mais ou menos por aí. Legal, muito bacana ouvir essa tua fala, porque realmente faz todo sentido. Você não precisa ser uma vítima daquela situação para você levantar aquela bandeira e para você lutar por aquela causa, né? Seria muito egoísta a gente resumir a coisa dessa forma. Agora, eu queria discutir um pouco mais, porque quando a gente fala da consciência negra, a gente imediato vem essa ideia do preconceito, do racismo, as dificuldades, essa falta de inclusão, né? Que como vocês aqui bem narraram. Mas o que vocês acham quanto às cotas? Qual a opinião de vocês? Por exemplo, dentro das universidades, determinados concursos, vocês são a favor desse tipo de, vou usar uma palavra, mas me entendam, de privilégio? Essa questão de cota é bem polêmica, esse tema. É muito polêmico, né? E é bacana poder discutir com vocês que estão vivenciando isso no dia a dia e que estão fazendo parte dessa ONG. O que vocês acham a respeito disso? A cota, ela na verdade é um paliativo. Existe um problema no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos já há algum tempo, que nem todos têm acesso ao mesmo sistema. Por exemplo, as facilidades que uma pessoa de pele branca tem, o de pele negra vai encontrar outras barreiras. Então a cota é mais como referencial. Hoje, por exemplo, na televisão brasileira, a gente não tem referencial de negros. Nos espaços públicos, como grandes juízes, nós não temos juízes negros. Então não é uma questão de meritocracia. A questão não é meritocracia. É a questão de acesso. Então, enquanto tiver barreiras dentro do sistema social, as cotas serão válidas. Então, particularmente, eu não acredito que as cotas vão durar mais de 30 anos no Brasil, mas por enquanto ela ainda é necessária. Olha só, então é uma oportunidade de os negros também estar dentro da universidade, também ser referências, né, no futuro, cada um dentro da sua profissão, e a gente poder facilitar as coisas, porque eu acho que é um portal, né, é um acesso onde alguns podem não achar justo, mas se não for assim, de que forma seria? Né? A gente luta pela educação, a gente luta pela saúde, a gente luta por tantas questões, mas se não, e aí eu não digo que o problema está só para os negros, né? Está para todos, a gente está falando de uma classe mais desfavorecida, que independe da cor. Então a gente facilitar essa chegada lá, eu também concordo. Acho bem polêmico essa discussão, mas eu também acho que ela é válida. Luan, o que você escuta dos alunos? Só para comentar essa questão da cota, quando tu ficaste meio receosa em falar a palavra privilégio, eu acho que tu usou a melhor palavra possível para definir as cotas, né? Será que também não teve durante séculos um certo privilégio a um certo grupo e ninguém reclamou? Não, até porque quem está na escola particular, por exemplo, ela também tem um privilégio, né? E a facilidade de entrar na universidade pública é bem maior. As universidades brasileiras não tiveram um público privilegiado durante décadas e décadas e décadas e décadas e ninguém reclamou. Por que incomoda tanto assim, né, a questão das cotas? Mas o que me parece interessante não são só as cotas. O que me parece interessante de ser problematizado é cadê o saber desses grupos historicamente marginalizados que não são incluídos como saberes acadêmicos. Cadê os saberes? Falo saberes da população afrodescendente, falo saberes da população indígena brasileira. Esses saberes não entram na academia como um saber digno de ser estudado. Tá? É um saber de segunda categoria, vamos dizer assim. Outrora assisti uma reportagem em um canal aí aberto, no qual estávamos falando sobre remédios farmacêuticos, certo? A base de quase todo remédio farmacêutico são ervas. O trato com as ervas são culturas milenares que vêm de África, que vêm da questão indígena. Eles não entram na academia. Então, assim, não é só inserir o cidadão negro, não é só inserir o cidadão indígena na universidade. Toda uma identidade, É inserir os saberes historicamente construídos por esses grupos, no qual são historicamente marginalizados e não entram como um saber acadêmico. Eu acho que esse é o problema maior, tá? Que a gente tem que perceber. E existe até um detalhe, só complementando o que o Luan falou, numa pesquisa recente, 85% da população maranhense é autodeclarada negra. Existem 3 manifestações no Maranhão de matriz africana: tambor de crioula, o meu boi e a roda de capoeira. Mas por incrível que pareça, a gente não vê a identidade negra no Maranhão. A gente não imagina, por exemplo, que o Maranhão é o estado com o maior número de quilombos do Brasil. A gente não tem a cultura de quilombos no Maranhão. Então, na verdade, essa identidade, por exemplo, esse projeto que a gente executa nas escolas, a gente trabalha com a pedagogia griot, que é uma pedagogia que trabalha a questão da oralidade. Então, existem muitas pesquisas dentro da faculdade, dentro dos cursos de antropologia, da UFMA e da UEMA, que pesquisa dentro da história também a oralidade, só que a oralidade, que é uma temática africana dos afrodescendentes, não passa no currículo escolar.
Então a gente vê que existem várias influências negras e afro-brasileiras que não são reconhecidas, que não são trabalhadas e são utilizadas no cotidiano sem as pessoas saberem. E como isso mexe, né, com a autoestima deles? Você está justamente falando da questão, algo que era para ser uma identidade tão valorizada, né, e tão bem divulgada, já que é nosso e a gente está falando de um quantitativo muito grande dentro do Estado, por que passa despercebido?